Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. A meu lado, dizem que ele se parece comigo. Aleluia. Pastor Miguel, graça e paz, bom dia. Graça e paz, meu apóstolo, bom dia. Lucas falou assim, o apóstolo da Shopee é forte. Eu cagueto logo, vai. Graça e paz, você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa trazer uma palavra rema que venha te abençoar nessa manhã, mas eu sou mais bonito do que ele. Pastor, você que está aí agora, compartilhe esse vídeo, acione o sininho para receber novas postagens, né? Acompanhe nossa rede social, programação nova, tem algo tremendo da parte de Deus nas nossas redes sociais. Judas 5 fala algo interessante que me confronta bastante. Se na antiga aliança, né, onde Cristo ainda não havia estado na terra, o negócio já era estreito, né? Quem transgredisse já tinha uma pancada. Na nova aliança parece que a gente quer afrouxar um pouco isso. Jesus vem dizendo assim, olha, eu não vim fazer com que ela deixasse de existir, não. Eu vim fazer cumprir, eu vim cumprir esse negócio, né? Quando a pessoa se fosse pego em flagrante, deu ruim. Agora, se você olhar e no teu coração você desejar, deu mole, cara, já foi. Jesus que falou assim, olha, se a tua mão, não quero que ninguém vá para o inferno, mas se a tua mão está te fazendo ir para o inferno, arranca a mão. Se o teu pé está te fazendo ir para o inferno, arranca o teu pé, arranca o teu olho. Olha que radical você ouvir um negócio desse. Não é eu chegar em casa agora e passar a serra na minha mão. Não é isso. É eu deixar de fazer aquilo que eu faço, que transgride o Senhor, para evitar qualquer nível de punição, né? Aquela velha musiquinha, né? Cuidado, mãozinha, o que pega, né? A gente vai ver Judas dizendo assim no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, olha só, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso aqui é muito sério, cara. É como você nadar E morrer na praia. Tirou do Egito, mas ainda que tenha saído de lá, foi destruído porque não creu. A questão aqui é a seguinte, você vai ver a palavra dizendo, né, que Satanás, os demônios, creem em Deus e estremecem. A situação aqui não é acreditar em Deus, é não acreditar em tudo que a palavra diz. A gente tem um louvor que a gente canta até na nossa igreja, mas aquilo me confronta bastante, né? Que tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Senhor é fiel à palavra dele para fazê-la cumprir, velar aquilo que é a palavra. Em todos os instantes, toda a palavra, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Mas isso não atrai muito público hoje. Eu me converti numa época de confronto, pastor. O que me trouxe para o evangelho foi ser confrontado naquilo que era meu caráter, idoneidade, posicionamento. Não foi a religião. Religião tinha um bocado, mas o confronto para me gerar ser homem, a palavra do Senhor fez isso. Hoje a gente vê um bocado de igreja crente pegando a palavra, distorcendo, e a gente vê um monte de pessoas nascendo na fé, sendo meninos o tempo inteiro em qualquer instância. Se Deus não fizer mudo de igreja, eu vou, não quero ser confrontado, e isso é muito sério, porque o texto está dizendo de forma clara na nova aliança que o Senhor tirou o povo do Egito, mas aquele que não acreditou naquilo que é a estrutura de Deus em todos os seus aspectos, acabaram sendo destruídos. Esse texto de Judas fala muito sobre o caráter de Deus. Forte. Deus não está nem aí se ele te escolheu e ele não vai passar a mão na sua cabeça por causa disso. É isso que Judas está dizendo. Olha, o texto de Judas está dizendo. Não é pelo fato de Deus ter tido todo o trabalho de libertar o povo do Egito, de trazer praga, de convencer Faraó, de matar Faraó com seu exército e tal. Não é esse fato que vai fazer com que Deus mude o caráter dele, porque ele é santo. E ele cobrou do povo uma postura. Não fez cerol fininho. Não tem, não, porque eu tive todo esse trabalho, agora eu vou fazer por menos, amenizar, vou fingir que não estou vendo. Jesus veio, não existe isso. Né? Sabe o que acontece, apóstolo? Hoje em dia, tem-se uma tendência a crer, inclusive em alguns lugares, a se ensinar, né? Como o senhor falou, né, que o véu se rasgando, as coisas se tornaram mais fáceis. Antes do véu se rasgar, quando a gente pecava, matava-se um bicho. Era um bicho que morria. Depois que o véu se rasgou, agora quando a gente peca, quem morre é a gente. E aí o senhor falou de
Ah, errou, corta a mão, corta o pé, porque ele vai dizer, é melhor você entrar sem uma mão, sem um pé, o cego no céu, do que viver completo aqui na terra e ir pro inferno. E aí a gente, não, porque agora é a graça, a graça, a graça. Na lei eu conseguia desenrolar. Na lei eu errava, era o pobre coitado do carneiro, era o pobre coitado da ovelha, era o pombinho, era que ia morrer no meu lugar. Agora não, agora eu errei, quem morre sou eu. E as pessoas ainda, ou por não perceberem, ou por ser mais cômodo, e eu prefiro crer assim que a graça vem para minha vida para me safar, continuam vivendo meio que assim, né? Deliberadamente, não, porque qualquer coisa eu passo o cartão de crédito sem limite, chamado graça de Deus. Tiago 4,17 fala assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Aquele que sabe não faz, peca. A gente conversou sobre esse texto ontem, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear. Isso é no Novo Testamento, cara, não é no Antigo. Aquilo que o homem semear, vai ceifar. Ainda fala assim, aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que semeia na carne, vai colher um negócio estranho. Se a gente não observar isso, se a gente não conversar sobre isso, né, em nossas reuniões, num programa como esse aqui, que é para alcançar o perdido também. Mas como eu falei, o que me alcançou como novo convertido não foi aquilo que o Senhor poderia fazer pela minha vida. Eu não fui para o Evangelho porque me faltava dinheiro, porque me faltava saúde, não. Eu fui porque me faltava vergonha. Então, quando eu chego no Evangelho e me apresentam, né, porque a minha antiga religião, essa entidade, a gente sacrificava e abençoava. Se me apresenta essa mesma história, é 6 por meia dúzia. Eu fui naquilo que era uma necessidade de entendimento de vida, de mudança de vida. Essa eternidade que a gente tem aqui, e eu poder viver essa eternidade na plenitude de um sentido, de um propósito. O Evangelho, Jesus vem para dar um propósito à nossa existência. E muitas pessoas hoje que estão ouvindo, assistindo, vão colocar o propósito naquilo que é a faculdade, o propósito naquilo que é o carro, o propósito naquilo que é o filho, o propósito naquilo que é a saúde, qualquer outra coisa. E tem tanta gente que busca o Senhor por conta disso, por causa do milagre, que depois de alcançar o milagre, larga Jesus. Que depois que alcançar o carro, poucas vezes vai na igreja. Depois que alcança o filho, poucas vezes testemunha do milagre de Deus que foi o filho. A gente vai ver algumas questões de construção que, infelizmente, hoje está sendo mantida, ensinada na igreja, que não revela o verdadeiro evangelho. A palavra de Cristo confrontou o povo o tempo inteiro. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com a hipocrisia. Esse povo se aproxima de mim, com o lábio diz que gosta de mim, que me ama, mas o coração está longe. Isso é muito sério, pastor. A Bíblia, na verdade, ela parafraseando, né? Ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Aleluia. E tudo que foi falado no Antigo Testamento, como o senhor falou, né, de Jesus, que ele não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir. Tudo que foi falado no Antigo Testamento foi vivido no Novo Testamento. O véu se rasgou, beleza, agora a tua responsabilidade aumenta. O problema é que a gente não quer, como o senhor falou, né? O senhor se aproximou do evangelho ainda mais depois de ter sido atraído, porque o senhor não queria ter, o senhor queria ser. Aleluia. A gente precisa entender que o evangelho, embora ainda hoje se pregue lá em muitos lugares que o evangelho é ter, na verdade a gente precisa se aproximar do evangelho e de Cristo e viver por isso. Não é pra gente ter nada, porque o ter vai ser consequência, é pra gente ser pessoa melhor, pra gente ser uma pessoa mais honesta, pra gente ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, ser um servo melhor, um crente melhor. Hoje, Paulo vai falar sobre isso, né? Que chegariam dias que o nosso ouvido ia ter comichão de ouvir coisas que nos agradem, coisas que saciem a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E hoje a gente está vendo isso acontecendo. Surgem discursos baseados na palavra, porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu vou ler ali, vou transferir o meu desejo para aquilo que é a palavra, vou adaptar e vou pregar aquilo ali, baseado num versículo que não quer dizer aquilo que eu estou pregando, mas eu estou usando ele como texto. E o nosso ouvido tem comichão de ouvir essas coisas, porque nos agradam, porque nos atraem, porque nos dão promessa, porque nos dão benefício, porque nos dão vantagem, porque nos dão recompensa. E, na verdade, a Bíblia vai falar que Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Aleluia. E vai se alegrar. Qual foi o trabalho que nós tivemos que
que nos garantiu a nossa salvação? A viver aqui, obedecer à vontade do Senhor. Ele não cobrou que a gente morresse, a não ser no dia a dia, mas ele não cobrou que a gente pagasse a nossa dívida com ele naquela cruz. Ele foi lá e tomou a dívida que era nossa. Ele assumiu a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. E aí, o penoso trabalho é de quem? É nosso ou é dele? O penoso trabalho é dele. E a gente vive nesse lastro que ele deixou para a gente viver atrás dele. Né? E não para ter alguma coisa, mas para ser parecido com ele. Né? Que essa palavra, nessa manhã, encontre morada no nosso coração e a gente busque exatamente, antes de ter, antes de fazer, a gente procurar ser imagem e semelhança daquele que nos criou. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe.